Uma mente quebrada, uma seita construída com palavras e crimes que chocaram o mundo. E hoje vamos entrar na vida do Charles Manson, da infância marcada pelo abandono até a solidão da prisão. E eu já vou começar implorando inscritos no começo do vídeo. Então, para você que está assistindo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve porque me ajuda muito. O Charles Manson nasceu em 1934 em Cincinnati, no Ohio. Sua mãe Kathleen tinha apenas 16 anos e ela era alcoólatra e tinha histórico de pequenos crimes. E ele cresceu sem uma estrutura familiar, desde pequeno foi deixado em casa de parentes, instituições juvenis e reformatórios. Desde pequeno, ele aprendeu que violência, manipulação e mentira era uma forma de sobreviver. Já na adolescência, ele cometia furtos, agressões e fugas constantes. E ele praticamente não teve uma infância, mas sim muito abandono e rejeição. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. Na vida adulta, ele entrou e saiu diversas vezes da prisão. Assalto, violência sexual e falsificação marcaram a sua ficha criminal. Na prisão, ele aprendeu algo essencial e era como manipular as pessoas. Ele estudou livros de autoajuda, filosofia, música e religião. E ele saiu da cadeia em 1967, um pouco antes do auge do movimento hippie. E ele foi para a Califórnia com o sonho de se tornar um músico. Então ele começa a se aproximar de pessoas influentes no meio artístico. E um dos contatos mais importantes que ele tinha era do Dennis Wilson, o baterista do Beach Boys. Ele passou a frequentar casas de produtores, diretores e artistas. E ele acreditava que o sucesso estava próximo, mas ele foi rejeitado. E essa rejeição virou um ressentimento profundo. Então ele começa a atrair jovens vulneráveis, principalmente mulheres. E ele oferecia amor, pertencimento, drogas e uma falsa sensação de liberdade. Um discurso religioso usando referências da Bíblia, até mesmo letras das músicas dos Beatles, tudo isso para criar sua própria doutrina. Meu gato resolveu começar a comer agora, então talvez vocês escutem. E ele se dizia ser uma figura messiânica e aos poucos as pessoas iam perdendo a sua própria personalidade e tudo girava em torno dele. E ele se isolou com os membros em um rancho que era usado como cenário de filmes e o dono era muito idoso e quase cego. Mason permitia que as mulheres se relacionassem com o dono do rancho em troca de moradia. O proprietário do rancho também foi usado, manipulado e explorado pela seita. Ele controlava completamente os seus seguidores, emocionalmente, psicologicamente e até sexualmente. Incentivava o uso de drogas, isolava os membros do mundo exterior e toda vez que alguém questionava ele agia de uma forma agressiva, então ele criou uma relação de medo e dependência. E ele dizia que uma guerra racial estava prestes a acontecer e ele chamava de Helter Skelter, então as pessoas precisavam se preparar. E ele tirou esse nome Helter Skelter de uma música dos Beatles. Antes dos assassinatos, a seita já cometia alguns crimes como violência, intimidação e roubo, até o momento que o Manson decidiu que ele deveria acelerar o Helter Skelter, piorando todo o cenário. No dia 9 de agosto de 1969, a família Manson invade a casa da Sharon Tate, uma atriz em ascensão, grávida de 8 meses,
do diretor Roman Polanski e rende as pessoas que estavam na casa. Feel about doing nude scenes in a film? Well, I feel that if it's a real scene and it's an honest scene, and if it's something where you're stripped naked, that you would be doing naturally, you know, making love. Na noite do crime, o Roman Polanski não estava no país, então quem estava com ela era o Jay, um cabeleireiro e amigo próximo, Abigail, uma herdeira socialite, e o seu namorado. Na madrugada, a família Manson entra na casa, rende as vítimas, e o Manson já tinha ordenado que as mortes fossem de uma forma muito brutal. E a primeira vítima foi o Steve. Ele teria ido até a casa supostamente para vender um rádio relógio para o caseiro. E quando ele sai do carro, ele dá de cara com Watson, que aponta uma arma para ele. O Steve implora pela vida, dizendo que ele não iria contar nada. Mesmo assim, Watson atira 4 vezes contra ele. Depois disso, o Watson entrou pela janela da casa para abrir a porta da frente e permitir a entrada da Patrícia e da Susan. Já a Linda permaneceu do lado de fora da casa. Dentro da casa, o Frikoviski dormia no sofá e o Watson acordou ele dizendo que ele era o diabo e que estava ali para fazer o trabalho do diabo. A Cheryl e o Jay estavam no quarto e foram tirados de lá. O Jay tentou defender a Sharon e disse que ela estava grávida de 8 meses e o Watson então atirou nele. O Frikoviski tentou fugir pela frente da casa, mas o Watson corre atrás e o derruba, atacando brutalmente. Abigail tentou escapar pelos fundos, a Patrícia a perseguiu, derrubou no gramado e a esfaqueou diversas vezes. Dentro da casa, a Susan permaneceu com a Sharon, que implorava pela vida dela e do bebê. Susan respondeu friamente que não se importava e começou a esfaqueá-la. Watson então entra na sala e participa do ataque. Depois disso, a Susan escreveu com sangue da Sharon a palavra porco na porta da frente. E a cena encontrada pelos policiais foi descrita como uma das mais brutais na história criminal dos Estados Unidos. Em 10 de agosto, o Charles Manson acompanha seus seguidores para mais um crime. Ele disse que iria junto porque ele ficou insatisfeito com a bagunça que eles fizeram no crime anterior. E ele escolhe de uma forma aleatória a casa do casal LaBianca e eles são torturados e assassinados de uma forma muito brutal. E junto com o Mason foi o Watson, a Patrícia, Susan, Leslie, Linda e o Steve. O Mason entrou primeiro e surpreendeu o casal, dizendo que era apenas um assalto e que nada aconteceria se eles cooperassem. O casal foi amarrado com tiras de couro e depois disso o Mason saiu e levou alguns membros embora, deixando o Watson, a Patrícia e Leslie para concluir o crime. Watson entrou com uma faca, a Patrícia pegou mais 2 na cozinha. A Rosemary disse que tinha apenas alguns trocados quando perguntaram sobre dinheiro. Ela foi levada para outro quarto, onde conseguia ouvir o marido sendo atacado. Ela tentou fugir, mas foi jogada na cama. Watson a esfaqueou e Leslie desferiu vários outros golpes. Eles escreveram nas paredes, utilizando sangue, as palavras guerra e morte aos porcos. Mason raramente sujava as mãos, normalmente ele dava ordens e os seus seguidores obedeciam. E os seus seguidores acreditavam que eles estavam cumprindo uma missão. E após a investigação, os membros da família Manson foram presos. E o julgamento virou um espetáculo midiático. Ele fazia símbolos na testa, interrompia e ameaçava as pessoas. Ele foi condenado à pena de morte, mas posteriormente mudaram para prisão perpétua. Susan foi condenada à prisão perpétua e morreu de câncer na prisão. Patrícia foi condenada à prisão perpétua e continua encarcerada.
Leslie, que participou da morte do casal LaBianca, foi condenada à prisão perpétua, mas libertada incondicional em 2023. Linda atuou como vigia e recebeu imunidade ao testemunhar contra o grupo. Watson foi condenado à prisão perpétua e permanece preso. Uma coisa muito bizarra é que ele passou décadas preso e ele recebia constantemente cartas de admiradores. Ele morreu em 2017, aos 83 anos, sozinho, doente, esquecido. O homem que se dizia ser um messias se tornou um prisioneiro e ele nunca se arrependeu de nada do que ele fez. Então é isso, essa foi a história do Charles Manson, um homem que não era só um assassino, mas ele conseguia fazer algo ainda pior, que era manipular as pessoas para que elas fizessem exatamente o que ele queria. Então ele não precisava sair de casa para cometer um crime, bastava ele ordenar essas pessoas e elas faziam tudo de uma forma natural e tendo aquilo como a sua verdade absoluta. E às vezes eu fico pensando como essas pessoas seguiam esse homem, que pra mim, olhando de fora agora, parece um homem completamente maluco e psicologicamente doente. Mas eu acho que se a gente parar um pouco pra pensar, a gente consegue fazer um comparativo do que aconteceu nessa história a casos que acontecem diariamente com outras pessoas, inclusive muitos influencers que falam coisas bizarras e as pessoas seguem e compram essas histórias como uma verdade absoluta. Então, talvez não seja muita loucura o que aconteceu com essas pessoas, essa lavagem cerebral que ele fez. Se a gente parar para pensar que isso ainda continua acontecendo, mas não por ordem do Charles Manson. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, curte. Se você curtiu, curte e compartilha. Me segue aqui no YouTube porque me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.